Parabéns! Você chegou ao 90º dia. 1 Samuel capítulo 25. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde vivia, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor. Muita paz para o Senhor e sua família. E muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosquiando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós teus servos e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosquiadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram, e ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto: Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e, durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: e meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa tua serva lhe falar, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti.
Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E, quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se mulher dele. Ela se levantou, depois inclinou-se rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, e as 2 foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, de Galim. 1 Samuel capítulo 26. Os zifeus foram falar com Saul, em Gibeá, e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zife, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para o lugar onde Saul estava acampado. E viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi então perguntou ao hitita Aimeleque e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abisai: Irei com você. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo com sua lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me, agora, cravar a lança nele até o chão com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra seu ungido. Agora, vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Então, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles. E gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: Você não vai me responder,
Abner? Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora, olhem. Onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: Por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o senhor o instigou contra mim, então que ele aceite uma oferta, se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: Vá, preste culto a outros deuses. Agora, que meu sangue não caia sobre a terra, longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que caça uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei. Volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometido um grande erro. Respondeu Davi: Aqui está a lança do rei. Venha um de seus servos e a pegue. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele o entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a sua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: Seja você abençoado, meu filho Davi, você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi prosseguiu seu caminho, e Saul voltou para casa. 1 Samuel capítulo 27. Davi, contudo, pensou: Algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram com Aquis, em Gate. Cada homem levou sua família, e Davi, suas 2 mulheres, Ainoã, de Jezeel, e Abigail, mulher de Nabal, de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: Se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia Aquis deu-lhes Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Davi e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que, desde tempos antigos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelôs e roupas. Então retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: Onde você atacou hoje? Davi respondia: O Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos Quineus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: Eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: Ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Parabéns! Você concluiu mais um dia. Fique atento para o próximo. Você pode divulgar a palavra de Deus compartilhando esse vídeo. Peço também para você curtir, para você não custa nada, para nós é muito importante. Convide outros a se inscreverem no canal. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, muitos precisam ouvir a palavra de Deus.